Mônica Ferreira e este é o nosso 6 quadrinhos. Vídeo review de hoje será sobre esta coleção aqui de Tex e os Aventureiros, uma coleção dividida em 5 volumes que foi lançada em fevereiro de 2005 pela editora Mitos. O propósito desta coleção é apresentar os demais personagens para aqueles que não conheciam, né? Reforçar esses personagens no mercado. Então o propósito dela é trazer em todas as coleções que tem Tex junto, né, compilado com demais personagens, elas têm obrigatoriamente que ter o nome do Tex como sendo o principal, assim como ele estará como personagem principal em todas as capas. Então vai trazer uma história do Tex e histórias destes personagens aqui, né? O Martin Mystery, o Zagor, o Nick Ryder, o Mr. No, o Dylan Dog e no primeiro volume o Nathan Never. A partir do segundo ele deixa de ser publicado porque por causa de direitos autorais. O Nathan Never ele passou a ser de outra editora. A Mitos ela tinha como publicar histórias, acho que se eu não me engano, histórias curtas dele, mas para não ter problema com direitos autorais, a partir do segundo volume não teremos mais histórias do Nathan Never. Neste primeiro volume, então, são uma história longa do Tex, história curta do Martin Mystery, do Zagor, do Nick Ryder, do Dylan Dog, do Mr. No e do Nathan Never. Histórias longas a gente tem variando entre os personagens nos próximos volumes, né? Porque o escopo desta coleção é trazer uma história, sempre uma história longa de um dos personagens. Essa história ela varia de 94 até 200 páginas e histórias curtas variando entre 4 e 32 páginas. Tem uma história do Mr. No, inclusive, que é uma única página em um dos volumes, tá? Então este é o perfil desta coleção Tex e os Aventureiros. Neste primeiro volume, como não poderia deixar de ser a história longa, ela ficou a cargo do Tex. A história é uma aventura no Caribe. A aventura no Caribe, na verdade, né? A aventura no Caribe. Os textos são do Guido Nolita e os desenhos do Guglielmo Letteri. A capa de todas as edições ela foi desenhada pelo Galep, né? Que é o criador gráfico do Tex. Essa história Aventura no Caribe, ela foi lançada na Itália deixa eu confirmar aqui, em 1981, nos volumes 253 e 254, e na Tex mensal 163, 164, 165 aqui no Brasil. É uma história que tem 191 páginas, então é história longa a cargo do Tex. Conforme eu estou mostrando aqui o desenho, dá para perceber que ela envolve animais pré-históricos, né? Eu já falo um pouquinho mais sobre ela. Tá pegando claridade, mas acho que dá para ver, né? Então, nessa aventura que eu mostrei para vocês, que envolve animais pré-históricos, a aventura ela é entre o Tex e o Kit Wheeler, o seu filho. Os dois eles estão navegando pelo Mar do Caribe, na região ali da Colômbia. Junto nesse navio tem um historiador, um professor, um cientista, que está carregando no navio alguns animais pré-históricos. Esse professor ele acaba inclusive enlouquecendo. Este navio ele acaba encalhando, acaba afundando. O Tex e o Kit eles tinham se envolvido numa confusão, tinham sido trancados no convés, esse navio afundando, eles quase morrem. Inclusive o Kit Wheeler sai bastante machucado, bastante zoado mesmo, de dentro do navio, ele chega a quase morrer. E aí eles conseguem ir para uma região de floresta, um pequeno vilarejo, ficar em segurança. Neste lugar para onde eles vão, tem alguns dos tripulantes do navio que inclusive tem aí certa responsabilidade neste naufrágio.
E entre essas pessoas que sobreviveram tem um jovem que ele tem o intuito de conquistar uma parte de uma ilha do México. Essa ilha ela já é povoada e ele tem uma obsessão por ser governador desta ilha. Então, nessas 191 páginas tem bastante aventura, bastante emoção, uma história bem bacana. Na sequência, nós temos uma história do Nathan Never de 14 páginas. Aqui tem os desenhos. Desenho do Roberto De Angelis e os textos do Meda, do Serra e do Vinha. Essa história ela foi publicada na Itália em 1992. Vou mostrar um pouquinho mais aqui dos desenhos. Inclusive, nesta página aqui, que dá início à história, aparece a Lex Weaver, que é uma personagem Bonelli que está com um projeto no Catarse. Inclusive, muito provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre esta personagem. Nesta história, um repórter ele quer entrevistar o Nathan Never, acho que apareceu o título aqui que é Guerra e Yakuza. Nesta história, um repórter ele quer saber sobre esta Guerra Yakuza e ele quer entrevistar um dos agentes espaciais, né, o mais famoso, que no caso seria o Nathan Never. Só que ele e a Lex Weaver, eles têm uma missão que é ajudar, né, resgatar um ônibus espacial. E aí o Nathan, ele não quer dar esta entrevista. E aí ele pede se porventura outro agente espacial possa fazer isso no lugar dele. Acaba acontecendo de ser designado um outro agente espacial que ele tem até um problema na fala, e esse agente ele vai contando toda a história, colocando-se como personagem principal, contando toda a aventura como se ele na verdade fosse o herói. História curtinha e bem bacana. Para quem não conhece o personagem, dá para ter uma ideia de como é o Nathan Never, e é uma história legalzinha sim, embora curta. Na sequência, nós temos uma aventura do Mr. No com 8 páginas, intitulada de A Porta Negra. Essa história ela foi lançada em setembro de 95 na Itália. Os textos são do Guido Nolita e os desenhos do Roberto Diso. Guido Nolita é o pseudônimo do Sérgio Bonelli. Então essa história aqui ela tem 8 páginas. Essa data que eu falei de setembro de 95, assim como a que eu falei anteriormente do Nathan Never, são datas de lançamento lá na Itália. A história do Mr. No um pouco menor do que a do Nathan Never. Eu, particularmente, eu gosto bastante de histórias curtas, tá? Dependendo do momento que você tá, você consegue ler e termina, se você tá, tipo, na fila esperando, ou se você tá num trajeto de condução que é curtinho. Eu, particularmente, gosto bastante de histórias curtas para estes momentos. Então a história do Mr. No, ela tem 8 páginas, é uma história que envolve um trajeto de trem. Eu também particularmente tenho paixão por trem, eu coleciono miniaturas de trem, tem inclusive um Instagram só para postar rolê de condução e onde eu postei todas as minhas miniaturas. Bom, então aqui mostrei alguns exemplos dessa história do Mr. No. Então, envolve um trajeto de trem, onde uma moça justamente está lendo um gibi do Mr. No. Ela costuma ler no trajeto para ela não ser incomodada, mas tem um rapaz que ele tenta puxar papo e ela vai meio que cortando isso, porque ela está entretida lá com o gibi. E ao perceber que ela está lendo o gibi do Mr. No, ele se fantasia em uma aventura onde ele está no território amazônico e ele é o herói da floresta. Ele meio que se coloca na posição aí do que seria o Mr. No. História bem curtinha, mas que dá para ter uma ideia de como são as aventuras deste personagem, que eu sempre que toco no nome dele costumo dizer que é um dos meus preferidos, justamente pelo fato das aventuras dele se passarem em território brasileiro e na região amazônica, que é uma região que eu adoraria conhecer, um dia eu ainda vou. A quarta história é do Martin Mystery.
confesso que o interesse por essa coleção veio justamente deste personagem, que na Itália é um dos favoritos da editora Bonelli, é um dos que mais vendem, e que eu li a primeira e a segunda edição aqui do Brasil, lançada pela Mitos em formato italiano, né? Relançada na verdade, e eu não confesso que eu não curti muito. E como esse personagem ele tem bastante fãs, bastante aceitação na Itália principalmente, eu fiquei meio com uma sensação de repente, eu não dei sorte com as histórias que eu li, então eu queria ler outras histórias. E essa coleção ela tá me mostrando um lado muito bom do personagem, tá? Então, tirou meio que a má impressão que eu tinha de historinha bobinha, sei lá. Esta história ela também é curtinha, ela tem 16 páginas, o texto é do Alfredo Castelli e os desenhos do Lúcio Felipucci. Foi lançada na Itália em 1992. Ela tem o título de Minas de Latinha. Deixa eu só mostrar mais uma página aqui de desenho e aí eu já falo sobre ela. Então, essa história ela tem uma mensagem bacana, porque ela tem uma pegada voltada para a questão da reciclagem. Minas de Latinha envolve justamente latinhas. Tem um guardião de uma mina que foi bastante explorada, foi retirado bastante metal, bastante minério dessa mina, e este guardião ele alimenta a mina levando latinhas de bebida, porque ele diz meio que como os recursos eles são finitos, inclusive os recursos naturais, né? Que a natureza ela também precisa ser alimentada. E o que ele está fazendo é devolvendo para a mina aquilo que foi retirado dela. Então, é uma história de 16 páginas que tem uma mensagem super legal e já dá para conhecer bastante. Não bastante, tá? Mas dá pra ter uma ideia de como são as histórias do Martin Mystery. E já nesse primeiro volume eu curti bastante. Tirou meio que aquela má impressão que eu tinha do personagem. Agora é um personagem sim que eu acho que tem histórias muito legais ao longo desta coleção conforme eu tô lendo. Já estou me apaixonando por ele também. A história é do Dylan Dog. Dylan Dog também eu conheço pouco, li algumas histórias, acho que se eu não me engano 2 histórias lançadas nesta coleção que está em andamento, que é publicada pela Mitos. Tem o Dylan Dog e o Dylan Dog nova série. Eu li 2 histórias do Dylan Dog tradicional, né, mais antigo, né, ele publica tá republicando os mais antigos e publicando as novas que são as mais recentes, meio que pareado com a Itália com pouco tempo de diferença. É um personagem que eu gostei ainda mais lendo essas histórias curtas. A história desse volume ela foi lançada em 1989, escrita pelo Tiziano Sclavi e desenhada pelo Casertano. Ela tem 13 páginas nessa edição. O Dylan Dog aqui, o título é Horror, né? O Dylan Dog é que ele vai ser entrevistado por uma bela repórter. Normalmente o Dylan Dog ele se envolve sempre com as mulheres que fazem parte da história dele, né? Ele tem esse lado conquistador. Ele vai ser entrevistado por uma repórter que pergunta para ele o que é horror, já que ele é o detetive do pesadelo, né? Ele é conhecido assim. Ela pergunta o que é horror e ele diz que simplesmente ele não é capaz de explicar o que significa horror. E nessa história tem meio que um maníaco obsessivo, sei lá se eu posso dizer assim, pelo Dylan Dog. E conforme acontecem situações no dia a dia do Dylan, e ele pensa, puta, que raiva, tomara que esse cara morra de tal maneira. Esse cara, ele consegue captar essas emoções do Dylan e ele transforma a morte da pessoa numa morte real, tal qual o Dylan havia intimamente desejado. História curtinha e bacana, embora nos próximos volumes as histórias dele sejam ainda melhor. A 6ª história é Nick Ryder, intitulada de O Ladrão do Tênis Clube. Os textos são do Claudio Nisi e os desenhos do Corrado Mastantuono. Ela foi lançada em 1996. Eu não vou mostrar muito mais porque são apenas 8 páginas, só para você ter uma noção aí dos desenhos do Corrado Mastantuono, que faz alguns trabalhos do Tex e é um desenhista que eu curto bastante os traços dele. Essa história de 8 páginas, ela mostra, já dá pra ter bastante noção do que é o Nick Ryder. Nick Ryder é um personagem que eu gosto bastante, que inclusive eu apoiei o projeto no Catarse, estou esperando
ser lançado o volume para eu receber. Eu li 2 histórias em formato italiano das 4 que a Mitos publicou do personagem. Por ali eu já gostei, infelizmente ela não deu continuidade, ou felizmente, depende do ponto de vista, ela não deu continuidade às publicações, tanto que ele acabou indo parar em outra editora que está fazendo este trabalho de lançar edições mais parrudas, com histórias compiladas, uma coisa dessas editoras novas, Red Dragon, 85, a Saikan, a Grafite. Uma coisa legal é que elas fazem a publicação de mais de um volume com histórias fechadas nestes compilados que elas fazem. Então dá para você ler várias histórias com começo, meio e fim. E com qualidade excelente, tá? Todos os projetos que eu tenho pego no Catarse, as qualidades sempre são muito boas. Mas vamos falar do personagem, tá? Por que eu gosto de Nick Ryder? Nick Ryder é quase como se fosse o Tex nova-iorquino, ele é um Tex urbano. Então ele tem aventuras investigativas, mais voltada para a cidade grande. Nessa aventura do tênis clube, ele estava lá jogando uma partida de tênis, foi tomar banho, uma pessoa gritou por socorro, ele não pensou 2 vezes, pá, laçou a toalha no corpo e foi atrás do bandido. Esse bandido, ele se infiltra em um prédio e o Nick ele vai entrando nos apartamentos só lá enroladão na toalha, até que ele é confundido com um Ricardão. Basicamente a história é essa em 8 páginas e é divertida e mostra bastante como é o perfil do personagem. Vale bastante a pena essa historinha de 8 páginas. E chegamos à nossa última história, que é do Zagor, um dos personagens favoritos aqui dos brasileiros. Zagor tem bastante fã, eu não sei porque eu não consegui ainda emplacar na leitura do personagem. Essa historinha ela tem 13 páginas, foi escrita pelo Guido Nolita e desenhadas pelo GFR. O título é Smiling Joy e ela foi lançada na Itália em 1967. Nessas 13 páginas, embora eu falei que eu não consegui ainda engatar no personagem, porque eu não consegui ainda ter acesso a muitas histórias. Não deu para eu conhecer muito a fundo o personagem. Mas essa história curtinha, ela mostra também, de forma rápida, como que é o perfil dos personagens, né? Então, Smiling Joy é a história de um mineiro que extraía diamantes. Ele tinha sabia onde tinha o mapa da fortuna, vamos dizer assim. Só que ele resolve rasgar esse mapa, largar tudo, deixar tudo para trás e vai morar no campo, numa região sossegada, onde ele tá lá de boas pescando. Quando chega o Zagor e o Chico, eu disse que dá para conhecer o perfil do personagem, porque mostra nessa história curtinha já a veia cômica do Chico, que tá morrendo de fome e quer comer alguma coisa, já tá cansado de uma dieta vegetariana, e o bendito do Smiling Joy, ele não consegue pescar peixe. Ele tá lá pescando, mas ele nunca pescou um peixe, na verdade. E ele deixou a vida lá da busca pela fortuna para trás para viver num lugar sossegado, inclusive assumindo uma nova identidade, porque ele não quer ser achado, não quer ser incomodado. Ele quer viver lá de boas, no campo, na paz. Basicamente, este é o resumo desta historinha de 13 páginas, que é bacaninha, do personagem Zagor, dos seus, digamos, primórdios, já que ela é de 1967. Então assim encerra-se este primeiro volume. Se você não tem, é fácil de achar, se tiver lá na Amazon, eu deixo. Provavelmente não vai ter os 5 itens num único lugar, porque são histórias lançadas coleção lançada em 2005, não vai ter em loja. Você vai conseguir comprar no marketplace de pessoas que estão vendendo. Assim como é possível encontrar em Mercado Livre, que normalmente é uma facada, e no Shopee. Shopee é um dos lugares que eu tenho feito bastante compras. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre dicas de compras, e já falando sobre dicas no
link, na descrição tem um link do WhatsApp onde eu deixo essas dicas de onde tá barato comprar e quando é um bom momento para comprar e o que tem de oferta. Aproveitando, vou voltar essa semana, acho que eu consigo voltar a alimentar o meu Instagram. Segue lá então, que é o @6quadrinhos. Se você já leu essa coleção, comenta aqui o que você achou, se você tem interesse de ler, se você vai atrás para buscar. E se você já leu, comenta, né? E se você não leu, mas gostou desse review que foi um pouquinho maior hoje, deixa o seu joinha e comenta também para dar aquela força no canal. Por hoje é só e até mais!